A paz de Cristo a todos. Hoje eu estou aqui com o presbítero Marcos Antônio e também o presbítero Anderson Dutra, aqui da igreja, na realidade o presbítero Anderson aqui da igreja e agora o presbítero Marcos lá da igreja da Brasil para Cristo do Parque Eldorado. Estes exercem funções de liderança e nessa noite eu irei entrevistá-los acerca de psicologia da liderança, acerca de psicologia da religião. O que eles têm enfrentado, o que eles têm de experiência para pôr, porque são anos, né, de ministério, já são muitos anos de ministério, então eu acredito que eles têm muito para somar. Ambos também já foram meus líderes aqui, então eu tenho muito também em honrá-los. Vale ressaltar que esse é um trabalho de psicologia da religião do Seminário Teológico Efraim, a qual a professora é a Eliette Baruch. Então, sem mais delongas, vamos às nossas perguntas, a nossa entrevista. E eu já gostaria de começar com uma pergunta que é geral, uma pergunta que é boa. Ambos, um pode responder primeiro, o outro depois, ou então um somando com a resposta do outro, não há problema, tá? Vamos lá. Nos dias atuais, qual é a maior preocupação dos senhores do ponto de vista psicológico em relação aos seus liderados? O que tem mais preocupado vocês em relação a isso? Será que a ansiedade tem tomado conta dos liderados? Será que a depressão tem tomado conta dos liderados? O estresse? O que vocês têm percebido? Bom, eu vejo assim, que a rotina, sabe? Sim. A rotina do trabalho, a rotina das atividades que as pessoas elas têm exercido. Claro, a gente está falando para dentro da igreja, né? Sim, sim. Exercido. Isso tem trazido algumas sequelas para os líderes, porque quando a gente vê, sabe, o líder ele envolvido com as coisas de Deus e de repente ele não tem aquele retorno que ele espera dos seus liderados, muitos desses líderes eles começam a se frustrar porque não teve o retorno, porque de repente ele, por mais que ele busque, por mais que ele elabore projetos, planos para com que as atividades, sabe, dentro de uma liderança, seja em grupo, seja em algum tipo de ministério, venha a ser consolidado, venha a ser assim bem sólido. Sim. Sempre vai vir uma frustração. Correto. E essa frustração, de repente, não vai alcançar a expectativa desse líder e pode ser, sim, gerado dentro da mente, dentro do coração dele, um tipo de paralisia. E isso começa a trazer, sim, por não ter alcançado aquilo, pensamentos, e os pensamentos, eles reagem dentro do corpo da pessoa, né? Dentro da mente da pessoa, sim, com ações, sim, e essas ações se tornam algum tipo de tumulto dentro da mente. Correto. E essa pessoa começa a ter os sintomas. Que sintomas são esses? Poxa, eu sou um líder, mas eu não consigo. Poxa, eu sou um líder, mas eu não consegui atingir aquilo que eu queria atingir. E essa pessoa começa a ficar ansiosa. Isso reflete nos liderados, né? Reflete nos liderados. Ele começa a ficar ansioso. Sim, sim. De repente, uma porta para uma depressão, porque ele não conseguiu atingir aquilo que ele queria. Um dos maiores desafios nessa parte, dos maiores desafios dessa parte que eu consigo enxergar, como o presbítero Anderson falou aí, é o dia a dia, né, de cada um, que é o trabalho, a correria, mas hoje a gente também encontra muito desânimo nessa área. As pessoas elas ainda estão presas muito no que viveu do passado, no que a igreja era no passado, e hoje elas não conseguem evoluir, enxergar que a igreja teve um grande avanço. E para você avançar, você precisa se desprender daquilo que tu já viveu há 10 anos, há 15 anos atrás,
que há 15 anos atrás era bem diferente do que a gente vive hoje. Muito. Quando a gente chegava na igreja, aí vamos botar 15 anos atrás, o desenvolver era mais difícil e mais rápido, porque a gente se envolvia muito com a obra. Sim, sim. O temor era bem maior, né? Então a gente passava mais tempo, dependia da hora que chegasse, do trabalho, a hora que fosse, a gente queria estar buscando no monte, a gente queria estar dentro da igreja envolvido, a gente não via uma dificuldade para nada, porque a gente queria estar envolvido. E no dia de hoje, os nossos liderados, a maioria, eles têm uma dificuldade nessa área, aí vem um cansaço do trabalho, e ele não consegue desenvolver. Aí acontece o que o presbiteriano estava falando, que a gente como líderes, hoje eu tenho vivido bastante isso, Sim. liderando a igreja, ver o liderado, você faz, dá aquele empurrãozinho, prepara tudo para ele ir, e chega na hora, ele trava, não quer ir, e bota aquela desculpa, mas a gente não pode deixar que isso venha afetar nossa mente, Sim. e muito menos deixar que isso venha abalar mais ainda a fé dessas pessoas. Então, essa é a nossa dificuldade para a gente conseguir ter sempre uma estratégia de não deixar essas pessoas desanimar. Porque se a gente, eles olham também, é muito espelho nosso. Se eles veem o nosso esforço, Sim. E eles têm aquela dificuldade, mas a gente precisa encontrar esse gatilho, e cada pessoa tem verdade. Tem é diferente uma das outras. Sim. Então, uma você consegue incentivar ela de uma maneira, e outra você tem que achar aquela estratégia. E até tu achar essa estratégia, às vezes você perde um tempo, mas é gratificante, porque a gente vê que a gente precisa sair do nosso acomodismo, a gente precisa buscar outras divisões hoje, né, dentro da Bíblia, com outra experiência, com pastores mais experientes, para a gente estar aplicando nesses nossos liderados, para não deixar eles desanimar e vir essa paralisia espiritual, que a mente dele não bloqueia, ele não entra em uma de depressão espiritual, não vou nem falar física, mas uma depressão espiritual de falar assim, eu não vou mais para a igreja porque a igreja não está mais de acordo do jeito que eu via lá atrás. Então, a gente tem que empregar hoje, né, com santidade, o novo de Deus que tem tomado a igreja. Eu creio. Pessoal, olha que coisa legal, no episódio de ontem, as mesmas respostas que os pastores deram aqui, os pastores também deram lá na sede, você que já acompanhou o nosso episódio anterior, e foi muito interessante mesmo, porque nós estamos vendo isso hoje em dia. O líder, ele se preocupa com essa parte, às vezes ele já vê que o liderado tem uma convicção de fazer algo, como é que eu vou dizer? Uma habilidade de fazer algo, mas às vezes o liderado ele não consegue por conta de traumas, por conta de depressão, ansiedade, por conta de estresse, ou então até mesmo por conta de achar que não vai conseguir, né? E aí o líder ele sempre tem que estar nesse manejo. E aí complementando também com a resposta do presbítero Anderson, quando o liderado ele não corresponde com o líder às vezes vai se frustrar. A gente mais para frente vai estar falando sobre isso aqui. São 15 perguntas ao todo, né? Eu vou dar a mesma explicação que eu dei ontem também, né? A gente tenta ser o máximo de objetivo, mas podem falar à vontade, porque é um trabalho acadêmico, não importa se a gente for sair, não sei se para vocês, né? Mas se a gente for sair daqui um pouquinho tarde hoje, tá bom? Mas vamos tentar ser objetivo, mas também não deixe de compartilhar a experiência de vocês, vai somar muito para o mundo acadêmico teológico. Amém? Vamos para a segunda pergunta? Ao longo dos anos de ministério, os senhores perceberam muitas mudanças na forma como os sofrimentos emocionais e espirituais se manifestam nas pessoas? Vocês poderiam descrever essas mudanças? Eu vou dar até um exemplo que eu dei no episódio de ontem também. Antigamente, nos anos 80, anos 90, o demônio se manifestava explicitamente. A pessoa já caía endemoniada, a gente já colocava a mão em cima e a pessoa era liberta, às vezes, de tudo, um combo só, né? Depressão, ansiedade, ia tudo embora. Hoje em dia, não. Hoje em dia, parece
que está mais embutido. Hoje parece que Satanás realmente mudou a estratégia. Ele já não se manifesta mais como nos tempos anteriores, mas agora com uma nova estratégia. Vocês perceberam essas mudanças? Vocês conseguem somar também com essa pergunta? Vocês perceberam esses sofrimentos espirituais, essas mudanças espirituais? Sim, claro. Os traumas, sabe, ele vem alcançando a membresia da igreja. Sim. Os traumas. Hoje eu estava conversando com uma pessoa. Hoje eu estava conversando com uma pessoa próxima de mim. Sim. E eu falei para ele, olha só, você tem todo o amparato de Deus na tua vida. Você teve toda a instrução do que é ser cristão, você cresceu no meio evangélico e por causa de uma frustração sua, você se desligou da presença do Senhor. Então isso vem sendo cada vez mais constante dentro da igreja, sabe, Zé? Sim, sim. Porque as pessoas, elas não estão mais focadas em Cristo. O nosso foco é Cristo. A frustração, ela vem quando eu deposito a minha confiança numa expectativa minha. Correto. E se aquela expectativa não for alcançada, eu me frustro. Mas de uma via de mão dupla, eu tenho que entender que o meu foco é Cristo. Independente das minhas expectativas ser alcançada ou não, eu não posso me frustrar. Eu tenho que estar focado, sabendo que a vontade de Deus, ela é perfeita na minha vida. Sim. E dentro de tudo isso, nós começamos a enxergar as pessoas que ela deposita a confiança em homem, ela deposita a confiança num ministério mal consolidado, ela deposita a confiança em expectativas que às vezes não tem nada de Deus, sim. Sabe? Concordo. E dentro daquilo dali, esses traumas emocionais começam a alcançar elas. Sim. Aí vem o esfriamento espiritual, quando você vai perceber, essa pessoa ela já está deslocada da membresia da igreja. Quando você vai perceber, essa pessoa ela já não tem mais o ânimo nem a vontade de estar ali, no meio daquele aprisco que o Senhor preparou. Sim. Por quê? Porque as aflições lá atrás, que eram, né, como você falou, dos anos 90, sim. Se botava a mão, o demônio tinha que sair, sim, sim. A depressão tinha que sair, mas a astúcia do inimigo, ele está cada vez mais suave e sorrateira na vida do cristão. Sim, sim. E isso está fazendo com que veias vão sendo abertas dentro do corpo espiritual dessa pessoa. E essas coisas ruins vão entrando, inflamando e matando essas pessoas. Por quê? Porque elas não estão tendo discernimento do que é de Deus e do que não é de Deus. É muito interessante, né? Porque, como o presbítero antes estava falando isso, e a estratégia mudou mesmo do inimigo. A modernidade ela chegou, hoje é outro tempo. Na nossa época, e na nossa época de evangélico, quando o inimigo ele se manifestava, era mais fácil e mais rápido de você identificar que ele estava naquele corpo. Sim. Então, sim. Quando ele entrava dentro da igreja e num culto avivado, no que foi, e ele se manifestava, rapidamente o corpo, né, de liderança identificava que aquela pessoa estava endemoniada porque sim. Era bem explícito, então ali ele ia expulsar aquele demônio, e ali junto carregava tudo junto. E o que o inimigo ele fez nos dias de hoje? Ele mudou a estratégia. Hoje ele não se manifesta como ele se manifestava. Porque se ele se manifestar, fica mais fácil de você cuidar. E as pessoas que estão em volta de você vão saber que aquilo dali é um espírito de demônio, que é o demônio que está naquela vida. E ele se manifesta de outra maneira. Que hoje é trazendo
dessa depressão na alma da pessoa, trazendo na vida da pessoa aquele sentimento de abandono, que ninguém dentro da igreja olha para você, que ninguém dentro da igreja te trata com carinho ou com jeito, te trata na falsidade, e ele começa a botar esse sentimento. E quando ele está na vida dessa pessoa e esse sentimento ele vai crescendo, e às vezes a liderança, o pastor, os presbíteros não conseguiu enxergar ainda, edificar esse demônio trabalhando nessa vida, essa pessoa ela começa a desabafar com outras pessoas que não e começa a atingir uma grande massa dentro da igreja. Sim. E quando o pastor, quando chega até o pastor, até a liderança, já está enraizado e já está um abismo muito grande. Por quê? Porque ele não se manifestou como ele se manifestava. Ele está se manifestando em silêncio. E em silêncio, às vezes o murmurinho ele não começa dentro da igreja, mas ele começa após o culto. Na ida da igreja para casa, ou num vizinho que mora um perto do outro, tem um contato, trabalha perto, que aí começa a citar algumas coisas que aconteceu e dentro da igreja, e aquilo dali começa a citar, e aquilo dali começa a gerar esses sentimentos na vida deles. Aí é onde o inimigo ele começa a trabalhar e não para só por ali. Eles vão alcançando outras vidas e vão alcançando outras pessoas, e às vezes tem pessoas que entram, eu estou com uma situação lá, eu estava com uma situação, eu creio, porque eu saí, teve 3 dias que eu saí da igreja quase meia-noite, porque se levantou uma questão na igreja de uma coisa que a gente queria fazer de bem para a igreja, e umas pessoas se levantou, e as pessoas saíram, eu falei, está bem resolvido, não tem nada, vamos conversar. Não, está bem resolvido, pastor, a gente vai, tá bom, entendemos. Então então, o que aconteceu? Depois veio outras pessoas me perguntar o que estava acontecendo, que a irmã estava querendo sair da igreja, que a irmã estava desanimada. E eu falei assim, mas o que houve? Não, é que está desanimada, e aconteceu um negócio, e aí eu não estou sabendo direito. Falei, então vem cá, deixa eu te explicar como que aconteceu, o que aconteceu. E eu relatei o que tinha acontecido, qual era a fala que tinha saído, e eu falei assim, mas sabe qual é o maior problema dentro da igreja hoje? É que a pessoa saiu daqui falando que estava tudo bem resolvido, ligou para a senhora veio até a mim para saber, eu estou te explicando, mas quando a senhora chegar em casa, a senhora pegar o telefone e passar mensagem para ela e falar o que a gente estamos conversando. Ela falou, não, presbítero, eu não vou fazer isso. Eu falei, mas muito na igreja estão fazendo, porque a pessoa não teve coragem de vir falar o que ela saiu sentindo, ela omitiu que estava sentindo aquilo, não botou para fora, porque quando ela não botou para fora, o diabo ele pegou aquilo dali e começou a trabalhar. Fomentar. E foi discernindo para quê? Para outras pessoas. Então, se relatou em quatro pessoas vinham até mim. E eu consegui conversar, e ontem eu fui conversar com essa pessoa, e parecia que não tinha acontecido nada. Mas por quê? Porque teve outras pessoas também que falaram assim, presbítero, eu vou ligar para fulano que está errado. Eu falei, não liga, isso é uma coisa que é a liderança que tem que cuidar. E quanto mais pessoas ficar ligando e fazendo, tu vai dando ibope e vai mexendo naquilo que não é para ser mexido. No momento certo, a gente já identificamos o que é o inimigo que está querendo cilindrar, né, fazer uma bagunça no meio da igreja, e a gente vamos tomar a atitude certa. E quando a gente chegou para tomar a atitude certa, para conversar, aquilo dali a pessoa viu que ela estava emprestando a boca dela e a vida dela para o inimigo. Então é mais difícil por causa disso, porque a pessoa na tua frente, na frente do pastor hoje, ou do presbítero, fala, tá tudo bem, está tudo resolvido, mas não está resolvido. E na nossa época, a gente tinha que falar, e a gente falava a verdade, tu poderia sair chateado, mas o pastor, ele falava contigo, você recebia aquilo, ou palavra boa, ou palavra dura, e você ia para casa, mas você saía com aquilo dali resolvido, verdadeiramente com o seu coração curado. E hoje as pessoas mentem e saem com o coração magoado, e é onde que o inimigo ele tem trabalhado a cada dia. Muito complicado. Vamos lá, a nossa terceira pergunta, estamos tratando aqui de psicologia da religião.
creio que eu estou começando essa vida de liderança agora, então eu já vejo coisas que vocês já viram há muitos anos, né? Eu estou tendo que aprender a lidar com isso. E falaremos muito sobre aqui depressão, ansiedade, doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças que começam num pensamento às vezes e se tornam realmente uma doença corpórea, né? Uma diabetes, a pressão alta, enfim. Nessa terceira pergunta é o seguinte: na percepção dos senhores, quadros como depressão, ansiedade e doenças psicossomáticas sempre estiveram presentes no ambiente da igreja ou passaram a se tornar mais evidentes agora? Eu acho que nessa área começou a ficar mais evidente agora, porque antigamente tinha, não é que não tinha, Sim, mas sim. não era muito falado. E é o que a gente estava falando no outro. As pessoas se chegavam mais aos pastores, se abria mais, conseguia falar mais. E hoje, é uma doença que é silenciosa e atingiu não só dentro da igreja, mas toda a população que você convive, que a gente convive. Todas as pessoas têm alguma coisa que tu vê que é da mente, Sim, que ela sim. já criou na mente dela. É psicológico, e por mais que você tenta explicar que aquilo dali é psicológico, porque se você botar na sua cabeça que você está com um certo tipo de doença, eu estou com uma dor na perna, às vezes a tua perna não está nem doendo, É verdade. mas tanto você botar aquilo dali, aquilo vai começar a doer. E hoje as pessoas sentiu alguma coisa, vai para o Google. Então, hoje, quando você entra no Google, eu senti uma dor no peito. Aí a pessoa começa a pesquisar no Google o que significa essa dor no peito. É um infarto, é a tua veia que está entupida. AVC, tudo. Aí a pessoa põe aquilo na mente e começa a sentir verdadeiramente Sim. os efeitos daquela doença e vai parar até no médico, Sim. como a gente vê hoje que tem... Antigamente também tinha, mas hoje são maiores, mulheres que engravidam sem estar grávida, porque ela tinha um desejo psicologicamente. Sim. Tem mulheres que já foi caso, né, de estudo, Sim. que até passou por médico, fez tudo, e era psicológico. Então, hoje tá mais aforado isso, tá mais assim, por causa disso. As pessoas, elas estão indo buscar mais na internet. Sim. As pessoas estão indo buscar mais em estudo, perdido na internet, não em estudo. A pessoa não está indo num líder espiritual, né, de pessoas que vão poder te orientar de uma maneira que você possa entender aquilo dali. Então, fica mais difícil. Então, por isso que essas doenças, elas têm aumentado muito no meio da igreja, no meio do povo da igreja. Hoje a gente ora, a pessoa chega, eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com uma dor no corpo, tal. Aí tu ora por aquilo, a pessoa vai embora, no outro culto, tu pergunta, a pessoa está com a mesma dor e aquela dor não passa nunca. Mas o que é isso? Isso já é psicológico. Aí você fala, a pessoa faz um exame, vai passar no médico, faz todos os exames, tudinho, a pessoa passa, o médico fala que ela não tem nada, mas a dor não vai embora. É verdade. Mas o que é isso? É espiritualmente e psicológico. Porque na hora que ela abrir a sua mente, entender, né, que ela precisa primeiramente focar em Deus, né, focar nas coisas de Deus, ela vai conseguir se libertar dessas psicologias. Antes até do senhor responder, a gente morreu de rir na sede, porque a gente deu até um exemplo, né, de liderados que falam, eu tô com uma dor de cabeça, pastor, não vou pro culto hoje não. E não tem nada, é mentira. Claro, mas de repente, essa semente que ela lançou na terra brota. Pastor, estou com uma dor de cabeça. Pastor, estou com uma perda. Mentira. Aí não vou no culto hoje, pastor. E aí, quando ela vai perceber, ela já está repleta de doença. Pode complementar, pode responder, tio. Então, deixa eu falar algo aqui que é muito sério e é uma reflexão que fica para nós, sabe? Fica para você que está escutando isso daqui.
Provavelmente você já deve ter escutado essa reflexão, que se encaixa perfeitamente nisso daí. Sim. Tempos difíceis, homens e mulheres fortes. Tempos fáceis, homens e mulheres fracos. Fraco de verdade. Sim, sim. Tempos difíceis, meu irmão. O irmão ia de joelho, ia para monte, ia para tudo quanto é lugar. Não tinha depressão, não tinha demônio que se levantava. Ele caía ali, mas na mesma hora, Senhor, estou de joelho diante do Senhor. Sim. Eu preciso me levantar. E se levantava. Tempos difíceis, tempos fracos que estamos vivendo, pessoas fracas, tudo tem um probleminha, tudo quer parar. Eu não posso ir porque o meu coração está doendo, eu não posso ir porque a minha unha está doendo. Por favor, né? Vamos ser fortes. Cristo nos fez mais do que vencedores, mais do que fortes. Amém. Nossa quarta pergunta é o seguinte, essa pergunta ela já é mais introspectiva, ela já é mais dentro do líder, não do liderado. A quarta pergunta é o seguinte, quando os senhores sentem a necessidade de cuidado emocional ou psicológico, a quais recursos ou fontes os senhores costumam recorrer? Oração, jejum e Bíblia. São as três, né, mais importantes, né, que é o pilar do todo cristão, mas da liderança principalmente, que é a oração, o jejum, a Bíblia. E eu procuro também me aconselhar muito com meus pastores, com a minha liderança, sim. Né, que pode estar me dando um conselho e pode estar me dando uma ajuda espiritualmente, né, para me passar por esse processo, porque é um processo muito árduo. Eu falo que quando eu era um presbítero de apoio, é totalmente diferente. Sim. A gente recebe um peso espiritual, não deixamos de receber, tem carga sobre nós, né, espiritual. A gente estamos ali na linha de frente, estamos ajudando o nosso pastor, ajudando a liderança daquela igreja, mas temos animais. Mas quando a gente estamos diretamente no cuidado, as coisas elas se levantam muito. Sim. E às vezes a gente olha e não vê um socorro. E o nosso socorro a gente sabe que está no Senhor. Então a gente já vamos buscar em Bíblia, em oração, que é um dos pilares. Se uma liderança não tiver esse pilar de estar jejuando, de estar orando e de estar lendo Bíblia, ela vai ser uma liderança, como o presbítero antes falou, fraca. Vai ser uma liderança de momentos fracos, Sim. Porque ela não vai ter base. Qual vai ser a base? Qual vai ser o pilar que ela tem para se manter? Porque o líder, tudo acontece, ele tem que resolver tudo que aconteceu com o liderado deles. Sim. Mas ele tem que suportar tudo aquilo que acontece com ele. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que a gente não vamos poder falar para um liderado nosso. É verdade. A gente vamos ter que ficar. Então, a gente vamos entregar diretamente ao Senhor e buscar um apoio aos nossos pastores, né, amigos, e que já estão mais tempo, que já tem mais uma experiência e vai poder cuidar, né, nos ajudar a se cuidar nessa área, por causa que a gente também tem que prezar por a nossa mente. Exato. Porque se um líder hoje não prezar por a mente dele e deixar a mente dele fraca, ele vai cair numa depressão maior ainda do que o liderado. E hoje a gente vive muito disso, né? Mais para frente a gente vai ter uma pergunta semelhante a essa, com uma estatística, né, que eu pesquisei, mas a gente vive muito disso, e os pastores, os líderes, seja qual for o tipo de liderança, desde do escalão eclesiástico, do alto escalão eclesiástico, a menos que, eu creio que no reino de Deus não há essa repartição, né, apenas para a organização do corpo de Cristo, mas todos têm que buscar alguma ajuda. Existe o psicólogo do psicólogo, existe o médico dos médicos, que é Jesus, mas
se Jesus também nos deu a ciência, eu creio que nós podemos sim recorrer a psicólogos, nós podemos recorrer a psicanalistas, a médicos, né? E mais para frente também eu vou dizer isso, mas a gente vê muito disso hoje, já foi comentado aqui também, irmãos que acham que tudo é espiritual, né? Olha, não, isso daqui minha unha encravou é porque é espiritual, mas ele chutou. Foi ele que chutou o REC da casa dele, né? Não foi por conta do espiritual, foi um acidente que aconteceu. Então, essa pessoa necessita de um médico, de um podólogo, né? Mas há muito dessa questão. Mas isso vai ficar mais para frente. Vamos para a nossa quinta pergunta. Tá? A nossa quinta pergunta é o seguinte: observa-se atualmente muitos líderes enfrentando crises de identidade, ansiedade, depressão e esgotamento emocional. Na visão dos senhores, quais fatores internos e externos da igreja contribuíram para esse cenário? O que levou um líder, tanto o fator interno, que seja dentro da comunidade, ou externo, que seja o trabalho dele, a família dele, a ter tanta crise de identidade, a ter tanta depressão, ansiedade, estresse, essas doenças psicossomáticas que matam? Bom, primeiro eu vejo da seguinte forma, sabe, Exato? Que quando isso que a gente está fazendo aqui está falando sobre reino, Sim. sobre homens que estão de frente. Sim. A pergunta aí está falando sobre Líderes. sabe? Exato. O líder, quando ele entende que ele está na submissão do líder dos líderes, que é o Senhor, que é o Espírito Santo, ele tem que entender que a obra não é dele. Ele é um instrumento do Senhor. Sim. A Bíblia é bem clara em dizer que o Espírito Santo vai enviar. O Espírito Santo vai direcionar. A obra é do Senhor, sempre é do Senhor. Se você tem 1, 2, 3 membros, se você tem 100, 200, 300 membros, se você tem 1.000, 2.000, 3.000 membros, isso não importa. O que importa aqui é a obra do Senhor. E para as pessoas manterem esse nível de pessoas, ou querer buscar mais, claro que a gente tem que buscar mais, sabe? A pessoa começa a mudar a sua identidade, começa a fazer e tomar atitudes que não precisam ser tomadas e nem mudadas para conseguir fazer algo que não pertence a ele, pertence a Deus. E com isso, muda-se a identidade de quem ele é em Cristo. Sim, sim. A postura que ele tinha quando ele era membro, quando ele foi levantado a algum tipo de liderança, e quando ele está de frente do rebanho, a postura dele começou a se mudar, a moldar para uma coisa que não é a identidade dele. Sim. Porque a minha identidade, a sua identidade, ela tem que ser mantida onde quer que nós venhamos estar. Seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja na igreja, a sua identidade é única. Você não precisa mudar a sua identidade para agradar ninguém. O nosso Deus, ele não agrada a ninguém. O nosso Deus, ele é justo. E a justiça dele me alcançou e te alcançou. Sim. E vai alcançar as pessoas. Mas como que ela vai agir? A obra é dele, ele sabe como direcionar. Sim. Então nós não precisamos mudar a nossa identidade. Mas muitos líderes estão mudando a identidade para querer agradar A, B ou C. E aí sofre essa crise, sofre essa Com depressão, certeza. sofre essa ansiedade. Para querer agradar. Quando você estava falando de agradar, né? E não é que a gente tem que agradar ninguém. É que ele falou, cada um de nós já tinha a nossa essência. E quando a gente chegou na casa do Senhor, todos nós um dia decidimos entregar nossas vidas para o Senhor e não sabia o que o Senhor tinha para nossas vidas. Sim. Até o início da nossa caminhada no evangélico, e aí chegou uma hora que a gente começa a entender que o Senhor está nos separando para ser um líder. Sim. E aí vem a identidade.
né, a gente começa a enxergar, mas a nossa identidade é a nossa mesma identidade quando tu chegou na igreja. Sim, sim. É o teu mesmo jeito, tem que continuar com o mesmo jeito, não é a posição que você chegou, ou que o Senhor está te levando, que vai fazer que você venha querer mudar. Como a gente estamos estudando de Neemias, aqui a gente está na segunda lição ainda, Sim. lá a gente já chegamos na quarta lição, e eu tenho lido muita revista para dar aula, e a gente vê muito isso, porque Neemias, olha como é interessante, Neemias, ele estava lá servindo fora de Jerusalém, servindo o rei, aí ele tinha a identidade dele. Sim. O rei, porque o rei gostava de Neemias, Sim. né? Neemias era o copeiro, então o rei gostava de Neemias. Quando veio os irmãos dele, ele pergunta por Jerusalém. Quando ele pergunta, ele recebe uma notícia que ele não queria receber. Então, ele estava num local que ele estava fora da terra dele de nascença, e ele, naquele momento, ele recebe a notícia que aonde ele cresceu, né, aonde que ele foi gerado, do povo dele estava destruído. Sim, A casa dele estava destruída, a cidade dele, o povo. Aí Neemias, ele faz o quê? Ele entra na identidade dele. A identidade, qual é a identidade que Neemias tinha? Oração. Neemias, primeira palavra, vai dizer que ele sentou, chorou, Sim, se sim. lamentou, mas ele não prostou porque ele tinha uma identidade. Sim. Aí Neemias, ele pega, vai orar, conversar com Deus, ora, pede Deus que Deus dá uma sabedoria, um entendimento, para que quando o rei chegasse, que ele não podia falar com o rei, mas o rei enxergasse e falasse com ele. Sim. Aí Neemias, ele pega um projeto que não é dele, um projeto que é de Deus, mas o projeto que é de Deus, Deus insere Neemias nesse projeto, e Neemias pega o projeto como é dele. Aí entra a identidade, porque a identidade de Neemias, no momento nenhum, Neemias, ele mudou a identidade dele. Sim. Neemias, o tempo todo, foi Neemias. Se levantou os inimigos, ele conseguiu uma estratégia. O inimigo se levanta com uma estratégia de falar, né? Como é que esses fracos israelitas vão fazer isso? Sim, Vão conseguir construir esse muro em um dia, isso e aquilo. Neemias não pega aquelas mesmas palavras para usar contra os seus adversários, mas Neemias toma uma estratégia diferente, faz diferente. Aí entra a identidade de Neemias, de orar mais uma vez, de animar aquele grupo que estava com ele, Sim. aquelas pessoas que ele pegou e conseguiu colocar novamente o desejo daquelas pessoas de reconstruir, e o inimigo queria tirar isso daquelas pessoas, mas Neemias, ele tinha um grande trabalho para manter essas pessoas animadas. Sim, Né? sim. O inimigo, ele se levanta para deixar. Então, quando acontece essas coisas, como antes falou, que às vezes Deus, ele te levantou, você está em uma igreja, tem 1000 pessoas, de repente acontece alguma coisa, a gente não sabe qual é o fator plano interno. de Deus para aquilo. Sim. E essa igreja esvazia, esses líderes começam a entrar em uma outra identidade, porque ele quer que o rebanho dele aumenta, então ele sai da identidade dele, do caráter dele, para fazer coisas que não é relacionada a Deus, para manter aquela pose que não entra. Sim. Aí começa o conflito, Sim. porque se eu tenho uma identidade, se eu tenho um modo de fazer, não adianta eu tentar mudar isso, porque isso já é da minha essência. Sim, isso é aquilo que Deus me fez. Concordo. Eu sou aquela pessoa feita conforme eu tenho o meu jeito. O presbítero antes tem um jeito dele, o presbítero antes pode abraça todo mundo, vamos botar assim. O meu jeito já é diferente, já não sou de abraçar. Um administrativo. Então, eu não posso pegar por uma estratégia, porque eu estou na frente da liderança e falar assim, agora eu tenho que ser igual o presbítero antes. Sim, eu sim. estou saindo da minha identidade. Aí é onde que entra que as coisas não começam a fluir como a gente quer, aí entra um emocional de fracasso nas nossas vidas, a depressão emocional vai nos tomando, a nossa mente cada vez mais vai travando, e quando a gente pensa que não, a gente estamos em uma depressão. Por quê? Porque eu não consegui fazer
como o presbítero Anderson fez. O presbítero Anderson está com uma igreja que tem 100 pessoas e eu estou com uma igreja que tem 10 pessoas, mas eu já fiz tudo o que ele faz e não consegui, porque o Senhor ele não quer te usar, porque o Senhor ele já tem o presbítero Anderson, Sim, sim. que é a identidade dele. O Senhor ele quer te usar na sua identidade. Sim. E às vezes você foi levantado para guiar essas 10 pessoas e essas 10 pessoas ser salvas. Então essa é uma grande diferença. O que eu falo no dia de hoje é o que eu tenho aprendido e tenho passado. Hoje, dentro do Parque Eldorado, eu tenho tentado, né, por a graça do Senhor, mudar mentes que estão aprisionadas Sim. na depressão, mentes que tu enxerga o potencial naquela pessoa e a pessoa fala assim, eu já fiz muito, eu fiz isso, eu era aquilo, mas hoje Deus já não me usa como me usava. Mas eu falo assim, mas por que Deus não te usa? Sim, sim. Deus não te usa porque você não quer. É só nós mesmos que faz, que trava Deus. É quando a gente perde a identidade, a nossa identidade. Aí entra essa depressão em nossas vidas, a gente fica paralisado. Eu creio. Bem, pessoal, estamos agora na nossa 6ª pergunta. E a nossa 6ª pergunta é o seguinte, é também introspectiva, é para o líder. E ela é o seguinte, como a responsabilidade espiritual de cuidar de pessoas influencia a saúde emocional do líder ao longo do tempo? Será que o líder ele tem que tomar todas as cargas do liderado? Será que o líder ele tem que saber dosar isso? Como vocês poderiam me definir isso? Bom, a liderança, né? A palavra já diz, liderar é direcionar. Sim, sabe? sim. O líder, às vezes, ele tem o discernimento de certas situações que está acontecendo com o liderado. O liderado chega até você, expõe a situação, sabe? E ele dá o direcionamento. Ele dá a informação. Ele passa para o liderado aquilo que é preciso ele fazer. Mas, de contrapartida, o liderado não absorve aquilo dali. Sim. E dentro disso tudo, o que vai acontecer? O que vai acarretar nessa influência? O que vai ser reagido na vida dessas pessoas? Elas vão começar a criar uma barreira entre elas e o líder, sendo que o líder ele tem suma importância na vida dos liderados. Porque o Senhor, quando ele falar para Pedro, você vai apacentar as minhas igrejas, as minhas ovelhas. Nós somos apacentadores. Nós precisamos ter direção, nós precisamos ter solidez, nós precisamos ter uma mente voltada para as coisas de Cristo, uma mente voltada para famílias, uma mente voltada para a salvação de almas. Nós precisamos ter isso na nossa essência. Porque se não tiver, não faz sentido ser um líder. Sim. E qual é a sua importância, a sua influência na vida deles? É quando você está direcionado pelo Senhor, você não age pelo seu achismo. Sim. Um líder, quando ele é levantado, porque o Senhor sabe a capacidade desse líder. Então, esse líder é levantado pelo Senhor, é direcionado por Deus, ele vai ter palavras de vida, não palavras de morte, para os seus liderados. Sim. E quando o liderado entende isso, ele se torna obediente e faz como o líder está direcionando. Uma pergunta, pastor. Cuidar de liderados deixa com o cabelo branco? Deixa com coceira, estresse? Depende. E aí? Pode ser genético. Pode ser genético. Mas dentro da psicologia isso acontece? Isso deixa calvo, deixa careca? Poxa, eu estou liderando há tantos anos. Vamos lá, existe o reflexo do estresse. Sim, sim. Né?
O que é o reflexo do estresse? Você vê que o estresse faz cair cabelo, Sim. o estresse faz o cabelo ficar branco. Eu não. Ah, Eu não me estresso por muita coisa, não. Mas tudo bem. As reações no corpo por causa do estresse. sim, acontece muito. Isso tudo por quê? Porque de algum momento ele passou um estresse com liderados. Sim, Entendeu? sim. O maior cuidado, né, que o líder ele tem que ter, que eu vejo nessa área, né, o presbítero antes citou, né, que a gente precisa realmente conversar, entender, mas a gente, como líder, a gente direciona os nossos liderados, Sim. mas a gente não pode deixar que aquele problema daquele liderado, a gente tem que tomar um cuidado com isso, Sim. porque esse problema desse liderado, esse problema não é de um modo, é nosso, mas é nosso na igreja. Sim. Mas depois que a gente sai dali da igreja, a gente tem que separar dessa parte, por quê? Porque ali a gente, na igreja, como pastor daquele liderado ali, a gente estamos aconselhando, estamos direcionando ele, e às vezes, né, essa pessoa não quer, por mais que está direcionando ele para fazer isso, ele faz ao contrário do que está fazendo. Sim. Mas você não pode absorver isso para a sua vida, por mais que isso te atinge, por mais que isso você tenha, é mais um problema para você resolver, mas você tem que tomar esse cuidado com a tua vida, porque tu tem a sua família em casa, você tem outras pessoas, e se você deixar você abraçar verdadeiramente esse problema dessa pessoa, que você está ali posto como um líder para direcionar ela, porque não tem como a gente resolver o problema da pessoa. A gente vamos aconselhar aquela pessoa, vamos direcionar para ela solucionar o problema dela, Exato. porque só tem uma pessoa que pode solucionar o problema dela, é ela mesma. Então, o que é um líder? Um líder, a pessoa ela vem com o problema, passa para um líder, o líder vai escutar aquela pessoa, Exato. vai analisar e por ele ser um líder e ser levantado, como o presbítero antes falou, por Deus, né? A liderança dele verdadeiramente é fundada, foi Deus que botou ele ali, é Deus que guia ele. Ele vai, naquela conversa, ele vai conseguir identificar qual é o problema, o que está fazendo aquele acontecer na vida daquela pessoa, e ele vai direcionar aquela pessoa para uma solução, né? Mas aí essa pessoa ela precisa entender que ela precisa tomar essa decisão. Mas se o direcionamento que você der e a pessoa não entender que esse direcionamento que você está dando nos olhos dela não é bom para ela, você não pode pegar esse problema e trazer para a sua vida. Por quê? Porque quando você traz isso para a sua vida, você vai trazer mais um peso, mais uma responsabilidade que não é sua, porque chegou até você como um líder espiritual, você como um pastor dessa pessoa, um presbítero, você direcionou para ela resolver esse problema, e então você já deu a visão, já mostrou, né? Sim. Resolve desse jeito. Então você não pode trazer isso. E tem muitos líderes que abraça esse problema e fala assim, tudo deu errado, a culpa é minha. E não é, porque você, como líder, você direcionou. Sim. Então, a pessoa, ela precisa entender que o líder, ele está só para te direcionar, para te mostrar o caminho, né, para você conseguir resolver e solucionar os seus problemas. Porque o Deus, quando ele traz o problema para o líder, Deus ele abre a visão do líder naquela hora, Deus ele mostra, dá uma estratégia para o líder explica aquela pessoa, mas se aquela pessoa não quiser fazer, não tem jeito. Aí a gente vê muito. Eu já passei por algumas experiências assim de pessoas chegar para mim, até um casal que foi aqui dessa igreja, e o marido traía muito a esposa. E um dia a gente conversando e ele falando, eu falei, tu para com isso, né, vai acabar acontecendo, tu vai perder a sua família, vai perder a sua esposa, vai perder o teu filho, vai perder o seu lar. Não, mas nunca vai acontecer, e que não sei, eu sempre estava direcionando, conversando com ele, mas nunca. E um belo dia,
Ele mesmo, o telefone dele, ele falou que não sabe como o telefone ligou no bolso. E ligou para quem? Ligou para a esposa. E ele no futebol conversando com um amigo. Tinha acabado de sair do Meu futebol. Deus do E céu. tudo que ele estava falando com o amigo de uma pessoa que ele estava, Sim. a esposa estava do outro lado da linha escutando. Meu Deus. E quando ele chegou em casa, aconteceu a confusão. todo o Aí desfecho. teve a separação, ele veio falar comigo. Eu falei, direcionar a gente direcionou. Sim. Falar, a gente falamos, mas você não quis ouvir. Então, eu não poderia pegar um problema desse e trazer, porque foi uma família que eu cuidei 4 anos dessa família. Sim. Cuidei 4 anos dessa família, para eles, né, tá junto. Mas chegou um momento que a menina falou assim, eu não quero mais. E eu não poderia pegar isso e falar assim, foi um fracasso meu. É verdade. Não foi, por quê? Porque não foi a culpa. Direcionar, a gente estava direcionando. Jesus Cristo, no ministério dele, ele falava assim, ó, liberto, você está dos seus pecados, vá e não peque mais. Isso aí. Acabou. O líder dos líderes chama Jesus Cristo. Isso aí. Liberto está do seu pecado, vá e não peque mais. Acabou. Isso aí. Resumido, é isso. Em acréscimo a essa pergunta, algo muito interessante, né? A gente não pode tomar todas as dores de um liderado, né? Mas algumas coisas a gente acaba trazendo. Isso é natural. Isso é natural. Às vezes a gente pensa, poxa, eu aconselhei tanto aquela pessoa, por que é que ela não correspondeu com aquilo? Isso acaba, às vezes, entrando no nosso coração. A gente sempre tem que tentar repelir isso, mas às vezes naturalmente entra, porque nós sempre tentamos o melhor para os liderados. E em acréscimo a essa pergunta, a 7ª pergunta é o seguinte: na experiência ministerial dos senhores, é bem objetiva, tá? Essa daqui. Na experiência ministerial dos senhores, quais foram os sintomas físicos que os senhores perceberam com mais frequência em líderes espirituais ativos? Entre depressão, ansiedade, estresse, burnout, burnout é aquele negócio, vou largar tudo, né? Eu não estou mais aguentando mais, né? Ou qualquer outro tipo de doença. Qual foi uma dessas doenças que se revela mais em líderes espirituais ativos? Solidão também, vale solidão? Bom, a questão da solidão pastoral, isso daí é um fato que... Não tem para onde correr, né? Sim. Não tem para onde correr. Ele é o líder, entendeu? Mas segurar todo o peso da igreja, isso é complicado. Você não pode levar isso para dentro da tua casa, porque você, senão, vai matar a sua família também. Sim. Porém, dentro dessa questão, Azaf, eu vou te deixar bem claro sobre isso. Muitos líderes, eles têm aquele sentimento assim: eu acho que isso não é para mim. Eu vou largar tudo e vou deixar eles ao bel prazer deles. Sim. Porque eu faço, eu oriento, eu direciono, eu oro pela vida deles pelas madrugadas, mas eles não querem me escutar. Aí esse pastor, de certa forma, vai começar a se estressar. Você vê tantos pastores se suicidam aí por causa de muitas questões que eles absorvem para ele. Mas muitos deles estão falando assim: isso não é para mim. Eu vou deixar isso de lado e vou seguir a minha vida. Eu acho que o cansaço físico, o peso, porque é um peso espiritual. Sim. Então, isso é o que a gente, líderes, sente muito. Os líderes espiritual, esse peso, esse cansaço físico. Às vezes tu nem tá num trabalho que te cansa tanto fisicamente, mas você sente um cansaço físico muito. O que é isso? Isso é o peso espiritual. Sim. Isso é o abandono, como o presbítero antes falou, né? Da gente se sentir sozinho, gente se sentir que você está fazendo e as pessoas não estão nem aí, se levanta, né, como foi falado na nossa mente. Acho que não tem um líder que nunca não pensou: vou desistir de tudo, não quero mais. Isso é normal na vida de um líder. Sim. De falar, de tu chegar o momento de você ir para o culto e falar assim: hoje
não estou com força de ir para o culto. Sim, sim. Hoje eu não... Por quê? Porque há aquele peso, mas o líder ele tem que romper tudo isso Sim. e tem que estar. Na igreja falta todo mundo, mas a liderança ela não pode faltar. Não pode faltar. A liderança não pode nem chegar atrasada. Se a liderança pegar um engarrafamento e chegar 10 minutos atrasado, não todos, mas vai ter um que vai falar, chegou atrasado, hein, pastor? Porque é esse peso. Ninguém tem aquele cuidado. Sim, sim. Todo mundo fala, a gente precisa cuidar do pastor, mas tu não vê, a não ser se for uma época de festa. Sim. Um aniversário do pastor, uma época de festa que o pastor está muito evidente, e essa pessoa está mais com o coração aberto, né? Ali perto do pastor para falar. Mas no dia a dia, existe um abandono muito grande do liderado para a sua liderança, e esse abandono gera um peso espiritual. O pastor não é um super-herói. Né? Os senhores já sentiram algum sintoma desse? Cansaço, solidão? Já. Com certeza. Já? Muitos. Uma tristeza, um desânimo? Todas, somos seres humanos. Exato. Essa já era a nossa 8ª pergunta. Como é que foi essa experiência? Vocês podem relatar, talvez? Alguma experiência, por exemplo? Poxa, saí do culto, dei um conselho, a pessoa não me aceitou, saí triste. Como é que foi? Bom, cara, são inúmeras, sabe? Sim, não, eu sei. Porque é tão bom quando você lidera uma pessoa que você lança uma palavra de vida para ela. E ela aceita. E você vê o resultado lá na frente. É verdade. Mas quando você lança essa palavra de vida, você tem a convicção que vai dar certo, chega lá fora, a pessoa não traz aquele resultado, sabe? É uma frustração, começa a gerar aquele sentimento, assim, Sim. Cara, será que eu estou fazendo certo? Sim. Sabe? Isso é muito ruim. Porque, às vezes, você deposita na pessoa uma confiança, uma expectativa para ela realizar algo para a vida dela, para o ministério dela. E ela, de certa forma, ela desdenha daquilo que você falou. Sim. Aí vem a frustração. Isso é uma coisa ruim, né? Eu já passei por algumas experiências assim, de ajudar, né? Pessoas, e depois aquelas pessoas se voltar contra, né, se levantar com algumas falas contra, e às vezes você fica em uma situação que até para você falar, você tem que pensar 2 ou 3 vezes para você falar, porque o entendimento, não só para aquela pessoa, mas para outras que estão ao redor, pode soar errado. E aconteceu um fato desse comigo, que eu enxerguei potencial nessa pessoa. Eu costumo dizer que eu enxergo potencial em todo mundo. Né? Eu gosto de ajudar as pessoas, fazer o que fizeram comigo, para poder desenvolver na obra do Senhor. E quando você faz isso e a pessoa começa, e quando a pessoa olha para dentro de você, para a tua cara, e começa a falar coisa totalmente diferente do que é o teu ser, do que o que você fez, e você às vezes tem que ficar quieto. Eu já saí uma vez da igreja muito chateado por isso, mas na frente, numa oportunidade, eu pude falar para aquela pessoa. Primeiramente foi Deus. Se tu hoje tem que ter uma vida com Deus bem, primeiramente foi Deus na sua vida. É verdade. Mas nunca se esquece daquele que te deu a mão para andar juntamente contigo. A gente nunca... Hoje eu escutei de uma liderada minha o seguinte: eu tenho ajudado muito eles, e a esposa ela está indo, mas o esposo ele tem ficado, parece que ele está com os freios de mão, com as âncoras, tudo segurando. E ontem eu dei uma oportunidade, ele não quis. A esposa me ligou hoje, me mandou uma mensagem hoje e falou: pastor, não deixa de dar oportunidade fulano, porque ele não pôde, tem coisa que ele faz, ele acha que é pecado, aí ele não quer a oportunidade, mas não desiste dele, porque eu estou indo, eu não vou deixar ele para trás. Sim. E eu falei para ela assim: eu nunca vou deixar nenhum de vocês para trás. Eu quero que vocês estejam lá na frente comigo, ou vocês sejam ainda melhor do que eu lá
ainda, que a obra que Deus tem para fazer na vida de vocês ainda seja maior do que Deus fez na minha vida. Sim. Então, isso é gratificante. É verdade. Mas quando você faz tudo isso e você escuta uma coisa dessa, você sai decepcionado. Aí verdade. é onde que entra aquilo nas nossas vidas. Eu vou desistir de tudo isso, não vale mais a pena. Entendeu? Mas um líder, até ele chegar a desistir, muito, porque a gente líder, na mesma hora que a gente pensa em desistir, Sim. vem uma força Tem. que a gente não consegue. A gente fala assim, hoje eu não vou no culto. Quando tu verdade. pensa que não, já está no teu automático, tu já está arrumado dentro do carro indo saindo. pro culto. É verdade. Entendeu? E é os melhores cultos quando a gente chega. É verdade. A gente acabou respondendo a 9ª pergunta, né? Mas eu quero substituir essa 9ª pergunta por uma pergunta que é o seguinte: os senhores já tiveram o sentimento de traição dentro da igreja? Eu vou dar um exemplo. Eu era bem pequeno, né? Aos que estão ouvindo também, eu sou filho de pastor desde que nasci, né? E eu já vi meus pais cuidando muito de pessoas, muito mesmo, inúmeras pessoas. E existiu um certo casal, há muitos anos atrás, não foi nem dessa igreja de hoje, mas de uma outra igreja a qual estávamos na época. E esse casal foi cuidado, foi restaurado pelo meu pai, pelas obras, né? Porque quem restaura mesmo é o Senhor. Mas eles foram o canal para aquele casal. E no final de tudo, o casal pega o microfone em cima do altar e diz: eu quero agradecer aos pastores que me cuidaram. E não citaram o nome do meu pai e da minha mãe. Obviamente que nós não buscamos reconhecimento pelo que fazemos, mas há um sentimento de traição. Eles citaram o nome de outros pastores que nunca sequer olharam para a face direita dessas pessoas. Talvez citaram porque era um momento de grandeza, onde a igreja estava lotada, né? E na época, talvez os meus pais não tivessem a tamanha... Com os anos você vai conseguindo uma ascensão, conexões, mas talvez na época não. E isso gerou um sentimento de traição. Eu lembro que minha mãe ficou bem triste. Eu lembro que meu pai falou: a gente está triste, mas tem que prosseguir, porque o ministério é assim, né? Mas vocês já tiveram esse sentimento de traição? Olha, primeiro, por questão de ética, né, não se deve falar nome de pessoas, não. Sim, sim. Eu não gosto muito dessa questão de ficar falando nome de pessoas no altar, porque a igreja é um organismo. Sim. E esse organismo, todo mundo tem um pouquinho de ajuda, sabe? Claro que a gente deve honrar aqueles que fazem. Porém, particularmente, eu não gosto muito disso, porque gera-se isso daí. Sim. Sabe? Claro que isso acontece com todo mundo. Sim. Claro que isso já aconteceu comigo. Porém, quando aconteceu, eu falei assim: Senhor, eu não busco honra do homem. É isso aí. Mas eu busco honra do Senhor. É isso aí. Eu não me importo com o meu nome ser falado ou deixado de falar. O que me importa é que o seu nome seja engrandecido. É isso aí. E eu não deixei aquilo entrar no meu coração. Sim. Pelo contrário, eu falei que cresça, que evolua, sim, que vá para frente, sabe? Mas é ruim, é um sentimento ruim. Não é ruim. Isso aí, eu acho que todos, os que não passaram, vão passar. Tu vai cuidar, tu vai se preocupar. Eu, no Parque Eldorado, eu tive uma ocasião dessa, momento difícil, e passou uns 15 dias, a pessoa foi aqui embora. Vou embora. E eu peguei e falei: não, tá bom, o importante é que você cresça. Isso aí. O que importa é que o seu ministério cresça. Isso aí. E aonde eu vejo, né, eu falo, abraço, Claro. Abraça, mas tu fica com aquela decepção, Sim. né, porque você estava fazendo, mas você não pode parar, porque você sabe que tem outras vidas Exato. esperando. Então,
de alguma forma você ajudou aquela vida a ir para frente. Sim. Ela pode, no momento de grandeza, no momento de holofote, citar outros nomes para ficar bem, É né? verdade. Porque nome mais mediático, vamos falar que quando a gente... Vamos botar, tu é um presbítero, ou que tu é um membro, tu está ali, você subiu para o altar, tu já começa a estar mais, e tem aquelas pessoas que estão mais midiáticas do que as outras. Sim. Então, pô, se eu citar o nome desse, as pessoas não vão nem dar importância, mas se eu citar o nome de Vai dar fulano, grandeza. eu vou estar mais visto. Sim, sim. Não é porque às vezes a pessoa não faz nada, mas por eu citar o nome daquela pessoa e estar perto daquela pessoa, no entendimento dessas pessoas, Sim. vai ser reconhecido. Sim. E a gente não estamos ali para ser reconhecido pelo homem, Exato. mas sim Cristo vê. Então, Exato. quando a gente entende Cristo em nossas vidas, Sim. a gente sabe que o que a gente faz, a honra e a glória está indo para Deus, e o bom disso é que não entra a soberba em nossos corações. É verdade. A gente continua humilde fazendo a obra. E Isso quando é você verdade. faz a obra quietinho, tu tem Que é o mais mais efeito. importante. E é o mais importante. Deixa eu perguntar a vocês, estamos na nossa reta final, a nossa 10ª pergunta, agora faltam apenas 5 para a gente encerrar esse debate, essa conversa. A 10ª pergunta é sobre os liderados. Aqui já é uma pergunta psicossomática, psicológica, tá? Entre os liderados, quais queixas físicas mais aparecem associadas a conflitos emocionais, culpa, medo, traumas ou crises de fé? Como a gente começou dizendo, existem algumas doenças psicossomáticas que começam na mente, né, e se revelam ao corpo. Qual dentre essas queixas os liderados mais chegam a vocês e falam: olha, eu estou com uma tristeza que está gerando uma pancreatite em mim? Vocês já tiveram essa experiência alguma vez? Sabe, é o que está crescendo dentro da igreja. Eu creio também. Isso é o que está se evoluindo. É aquilo que a gente falou desde lá no começo. As manifestações demoníacas já não são mais as mesmas. Sim. Mas essas crises são setas demoníacas que estão atingindo a igreja. As doenças psicossomáticas, elas vão se revelar no corpo. Aí daqui a pouco você vai ver a pessoa está com crise de pânico. É isso aí. Você vai ver a pessoa está com o coração acelerado, a mente não funciona. Aí as pessoas estão tendo dor de cabeça, náusea, não sabe por quê. Por quê? Porque são as doenças psicossomáticas que estão alcançando o corpo físico dela. E como que se faz isso? Primeiro, médico dos médicos, oração, impor a mão, repreender o mal. Depois, vai procurar um psicólogo. Exato. Não negligencie o psicólogo. Não pode. Vai procurar para que você venha ser cuidado. Isso aí. Porque durante algum tempo, eu vou falar de mim mesmo. Sim. Eu achava que isso daí era uma situação que... Isso é bobeira. Sim. Precisa ser forte. Sim. Precisa ser isso, precisa ser aquilo. Mas eu comecei a entender que isso é espiritual, que isso é uma doença que está na mente, está evoluindo para o corpo da pessoa. Sim. E a pessoa, às vezes, não tem força para sair. É verdade. Aí gera-se pânico, coração acelerado, dor de cabeça, náusea. Quando tu vai ver, a pessoa está toda ruim. Infartada, por causa disso. diabetes. As doenças mais físicas que aparecem nos dias de hoje é dor de cabeça, é dor na verdade. coluna. A pessoa, eu acho que todo culto tu vai encontrar 2 ou 3 pessoas que vai chegar perto de você. Hoje eu tô com uma dor de coluna e dor de cabeça. uma dor de coluna, a minha coluna tá me matando, a minha cabeça. Mas tu trabalha de quê, irmão? Trabalho sentado, ou trabalho... Você vê que é algo que tu não se esforça muito a sua coluna. Sim. Não tirando aqueles que têm problema de coluna. A gente Sim, sabe sim. que tem pessoas que têm problema de coluna. Correto. Mas você vê que é tão frequente aquilo na vida daquela pessoa, porque tu fala assim, tomou alguma coisa? Aí tu pergunta no outro culto, e aí, tomou alguma coisa? Não.
No outro dia já não estava nem sentindo mais É nada. verdade. Mas e tomou alguma verdade. coisa para a cabeça? Não, no outro dia. É só no culto que se revela. É só no culto que E se algumas revela. vezes, então, tem muita gente que tem muito isso. E é a diabetes. Tem muita Sim. gente, eu sou diabetes e tal, e eu não tenho força para isso. Sim, Eu não tenho força, eu não consigo fazer isso porque a diabetes não deixa. Sim. Mas aí tem a doença está aí, a diabetes tem, mas Sim. a pessoa com diabetes ou com qualquer uma outra doença, ela consegue fazer as coisas, mas o que mais hoje, as doenças mais físicas é mais isso, dor de cabeça Quer ver um verdade. grande e coluna. problema? Quer ver um grande problema? Você ficar perto de pessoas doentes. Ih, você fica doente também. Meu Sabe, Deus. se você não tiver estrutura, você fica doente. Fica Porque doente. a irmã ou o irmão vai chegar, falar que está com dor de coluna, está com dor de Meu cabeça, Deus. 2, 3, 4 vezes que você está conversando com ela. Com ela, Daqui você a vai pouco ficar- a pessoa está com dor de cabeça. Você vai e ficar, coluna também. você vai sair sentindo a dor de cabeça dela. É. E tem que repreender esse Eu mal. acho que assim, E olha. ela pega. Sai de perto de mim. Não tem nem Eu te repreendo, demônio. Eu acho que isso também foi um fator sociológico muito ruim implementado em nosso meio, que é nunca dizer que está bem, mas isso sempre aí. dizer que tem alguma carga. É isso aí. É quase impossível hoje a gente chegar dentro da igreja e perguntar, irmão, você está bem? E ele falar, tô bem. Desculpa, é quase impossível. Aqui, pelo menos na comunidade, você encontra um ou dois, mas eu encontro aqui, ó, eu encontro. Mas existem algumas pessoas que chegam na comunidade, você pergunta, tá bem? Nunca tá bem. É sempre uma dor na coluna, é sempre um torcicolo, é sempre uma dor de cabeça, é sempre uma vontade de vomitar. E eu falo, gente, por que... Aí, realmente, o que foi dito pelas senhoras, chega em casa, passa. Liga a TV, senta no sofá, né? Vai Liga o ver ventilador. Netflix, futebol. Ali passa. Aí acabou. Mas dentro da igreja, não. É dor de cabeça. Meu Deus, não sei o que lá. Aí chega em casa, passa. Isso é um problemaço. Eu acho que os novos líderes de hoje vão como a mim, né? Os senhores já têm anos de ministério, mas como a mim eu vou pegar um trem muito pesado. Porque antigamente, como a gente já vem falando, tu botava a mão na hora, Satanás ia embora. Agora, Hoje você tem que fazer sessões. Isso vai desgastando o líder. Isso aquilo vai... que eu falei, Zap, é a geração que pegou um momento bom, Sim. sabe, e se tornou fraco. Exato. E é um momento bom porque hoje a gente tem todo o conforto, recurso. todo o recurso na Exato. nossa mão. Para ir para o monte, antigamente a gente tinha que ir o quê? A pé. E monte não se acabava. Vai Hoje, fazer um evangelismo, botava caixa nas costas. costas. E não reclamava de dor na coluna. Não reclamava. E você ia para monte e não tinha hora para voltar. E não reclamava do horário. Aí, hoje você vai para um monte, a pessoa pergunta que hora que vai acabar. Porque está limitando Essa ação. as ações de Deus. Se chegou no monte, 10 horas que o monte tem que acabar. Se passar um pouco, 10:01 já era. não é mais Deus. Deus não está nesse negócio. Isso aí. Então, antigamente, tu se fazia mais esforço. Hoje os montes, a maioria, muitos montes hoje, tu sobe de carro, bem dizer, até lá em cima do monte. Aham. Hoje, antigamente, às vezes a gente não tinha bicicleta Sim. para ir para o monte. E quando você descia do monte, às vezes 2, 3 horas da manhã, e você falava assim, agora tem que ir para casa. E era prazeroso. E ia conversando. Eu estava conversando com os pastores, era prazeroso isso. Né? Eu vou falar que eu nasci nesse meio termo, né? Entre essa geração das senhoras, que era maravilhosa, e depois eu peguei a minha geração. Né? E eu falo que os do ministério, da época de ministério de vocês, falam que era prazeroso. Vim na rua conversar, você não se importava com o horário. E era uma geração que o carro era muito caro. Tinha ônibus, e não reclamava em pegar ônibus, né? Era uma geração que não tinha Uber, táxi era só para rico, né? E era pé, bicicleta, Viação Canela, ou esperar um ônibus ali naquele horário. Era uma época que os motoristas de ônibus até te conheciam. Hoje em dia... E é muito isso. As coisas, os departamentos dentro da igreja funcionavam melhor. Sim.
os departamentos funcionavam melhor. Sim. Se tinha uma saída, olha só, se tinha uma saída, não existia carro, tinha que pegar ônibus e você contava, era um grande grupo, ou às vezes tu alugava uma Kombi, né, verdade. quando tinha condições, mas você via a união maior. Hoje você tem toda essa comunidade, você tem um carro e você chega e você fala assim, ó, eu tenho um carro, fulano tem um carro, o carro está aqui para todo mundo, dá para ir todo mundo. Aí começa as desculpas. Não vou, não dá para mim ir por causa disso. Eu não vou hoje porque eu dei uma topada no serviço, meu dedo está doendo. A minha coluna doeu. Me deu dor de cabeça. Eu estou com uma dor no braço, estou com uma dor... E antigamente, que era época difícil, o cara poderia cortar a mão, poderia fazer o que for. O cara enfaixava, o cara arrebentava o dedo, cortava, ele ia com um pé de sapato bico fino. Que o foi outro isso aí, ia de irmão? chinelo. Um acidente? Vamos orar. Vamos orar. Mas ia. Então, por quê? Porque era prazeroso você estar na presença do Senhor, buscando a face do Senhor. Hoje, as pessoas não estão indo para a igreja para buscar a face do Senhor. As pessoas estão indo para a igreja para buscar o emocional, aquela emoção. Hoje a igreja tem um som tal, e vai ser isso, e tem um jovem, hoje, se tiver uma pessoa mais midiática, uma pessoa que chama mais atenção, aquelas pessoas falam, fulano de tal vai estar na igreja, aquela pessoa fala, eu vou. E antigamente não. Antigamente você ia porque você queria cantar um louvor que seja junto com com seus amigos, acabava aquele culto, você sentava, conversava, interagia com as outras pessoas e falando. E às vezes tu tinha que acordar no outro dia cedo, e às vezes você tinha se machucado, estava com alguma dor, mas você estava ali e estava prazerosamente. Não tinha barreira. Não tinha barreira. Vale ressaltar você não levantava a barreira, porque não é que é barreira. A barreira tinha, a gente conseguia. Hoje não. Hoje eles levantam a barreira. A barreira está até deitada, mas eles levantam a barreira para não conseguir passar. Vale ressaltar que era uma época que o regime era mais duro, né? Era calça. O homem só poderia andar com calça tergal, camisa social. Hoje é um regime mais tranquilo. Não que isso seja de ruim, não estou criticando costumes, mas estou falando que era um regime que você tinha que andar na linha e ninguém reclamava. Hoje nós ainda temos que andar na linha, mas chega um ou outro, não sei se vocês já viveram isso, chega um outro, poxa, por que a cor da parede da igreja tem que ser dessa tal cor? Por que eu tenho que vir de calça jeans? Ou porque pastor, eu posso andar de camisa regata? Né? E vão se gerando esses questionamentos, vão se gerando essas dúvidas, e a fé, ela vai indo lá para baixo. Aí entra o que eu te falei. Aí é levantar a barreira. Se eu chegar num lugar e ver... mas a parede é preta, eu estou levantando a barreira. É verdade. Eu estou levantando a barreira, eu limitei. Eu não vou adorar a Deus porque a parede é preta. Quem levantou a barreira? A barreira não estava ali. A própria pessoa. Eu levantei a barreira para mim não poder adorar o Senhor. Pois é. Entendeu? E antigamente não. Antigamente tinha aquelas barreiras espiritual. Você chegava num ambiente e estava aquele ambiente pesado. Aí logo um batia e falava, Senhor, vamos orar porque o inimigo não quer que a nossa adoração chegue ao Senhor. Então, a igreja toda parava e entrava num clamor de oração. Mas ninguém ali estava para orar nada. É verdade. Eu não queria saber que a igreja era terra batida. Mas aquele que é revestido de poder não tem barreira. Não tem barreira, não levanta. A gente até estava brincando ontem, né? Eu vou até usar essa analogia. Essas barreiras que são criadas são barreiras extremamente bobas. Porque a cor da parede é branca, tem uma pomba desenhada, isso não vai fazer diferença na minha adoração. A cor da parede é azul, é preta. Aí tem gente que associa que a cor preta é do Satanás, né? Satanás criou cor? Satanás criou cor? Tem até um vídeo. Outra coisa, o pastor Marco até falou muito ontem, uma vez ele foi para a praia e o irmão fez um questionamento, pode ir para a praia? Aí o pastor Marco falou,
Meu amigo, foi Satanás que fez a praia. Então eu vou pra praia, meu amigo. Eu não vou. Foi meu Deus, o Criador de tudo, que estabeleceu limites nos mares para que não invadisse a terra. É isso aí. Ora. E o que a praia vai te atrapalhar Exato. a servir a Deus? Exato. Entendeu? O que você ir no cinema vai te atrapalhar a servir a Deus. Aquele que tem a fé firmada não Isso sai. aí. Não sai. Ó, vamos para a nossa 11ª pergunta, tá? Não, é essa daqui mesmo. Os senhores acreditam que muitos membros acabam somatizando sofrimentos emocionais em forma de doenças físicas? Acho que essa aqui acabei de relatar, né? Essa daqui, né? Então vamos para a nossa 12ª. Essa daqui é acerca dos líderes, ok? Na percepção dos senhores, existe dificuldade por parte dos líderes em admitir cansaço emocional, esgotamento ou necessidade de ajuda psicológica? E aí eu vou dar aquele exemplo que a gente conversou aqui durante o intervalo. Foi feita uma pesquisa no Brasil, né, com alguns pastores, salvo engano, eu ainda vou pesquisar a fonte a região do Brasil que foi feita, mas salvo engano foi no Nordeste, e alguns pastores e até mesmo padres foram entrevistados e perguntaram: você tem algum medo de admitir isso para a sua comunidade, que você está cansado, que você está com algum esgotamento? E muitos deles relataram: sim, nós temos, né? E eu quero fazer essa pergunta aos senhores, né? Existe alguma dificuldade para os senhores em admitir esse cansaço emocional, esse esgotamento? Quando essa pesquisa eu estava analisando, por esses pastores, essas lideranças serem tão fechadas em suas emoções, elas muitas vezes preferiam o mutilamento e o suicídio. A taxa de pastores que começaram a se suicidar no Brasil, não estou falando fora já existe muito, muito também, mas dentro do Brasil a nossa realidade é alta, é muito alta, só que quase ninguém sabe. E quase ninguém sabe o porquê que aquilo aconteceu. Então, pela parte dos senhores, uma pergunta objetiva para os senhores: há da parte de vocês alguma vergonha em admitir que os senhores estão cansados? Alguma vergonha em admitir que vocês estão com algum peso espiritual, com alguma necessidade de ajuda psicológica? Bom, para mim, primeiramente, eu vou ser bem direto, Sim. bem sincero de mim, né? Sim. A pergunta é para mim. Sim, sim. Correto? Correto. Primeiro, eu não sou super-homem. Sim. Eu não sou um homem forte. Sim. Quem me faz ser forte é o Senhor. É o Senhor. Algumas vezes eu tentei não vir para a igreja, mas o Espírito Santo falou assim: você vai levantar e vai para a igreja. Sim. Porém, teve muitas das vezes que eu cheguei esgotado em casa. E eu mandei mensagem para o pastor e falei: pastor, eu não consigo ir. Eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Da mesma forma que eu oriento, eu já dei orientação a pastores meus, falei assim para ele assim: ó, você precisa parar um pouco. Você precisa frear. Porque senão daqui a pouco você não vai aguentar. É verdade. Então freia um pouco. Tira uma férias. Conversa com seus auxiliares. Eu preciso parar. É preciso fazer isso. Sim. Eu preciso fazer isso. Eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Sabe por quê? Porque eu sei que eu sou ser humano. É verdade. Eu acho que nessa área a gente precisa. A gente vê muitos pastores que não faz isso por vergonha, se acha que está sendo fraco. Sim. E não é. A gente precisa conhecer o nosso corpo, a nossa mente. Chega uma hora que a gente precisa de um descanso. Sim. Chega uma hora que a nossa mente vai precisar tirar um período para dar um descanso, porque é tudo em cima do líder, é tudo em cima dos pastores. Correto. O pastor ele tem que ter um momento para ele relaxar e, assim,
não ficar resolvendo assunto não somente da igreja. O que é relaxar? Quando que nem o Anderson falou assim, quando você tira uma férias, você vai tirar uma férias. Eu lembro quando eu fiquei muitos anos sem tirar férias, né, sem parar. Eu lembro quando eu saí a primeira vez que eu tirei uma férias, eu fui para um lugar e a pessoa falava assim, vamos para a igreja. Eu falei, não vou para a igreja não. Eu vivo o ano todo na igreja. Eu vivi 11 anos direto na igreja. Sim. Eu quero tirar uma férias. Eu fui para um lugar que tinha praia, eu fui para um lugar... Então, mas aqui a gente... Isso não é pecado. Vocês têm um costume, eu também na minha igreja, na minha cidade, eu também vivo isso. Correto. Só que hoje, eu estou em um período, eu estou de férias. Então, eu quero descansar, eu quero pescar, eu quero fazer outras coisas. Mas, olha só, irmão, a gente, querendo ou não, já é normal a gente falar de Deus. Sim. Mas você vai falar normalmente, né, tranquilo, mas você não vai estar... Então, é um momento que você precisa descansar a sua mente, renovar o seu corpo físico para você continuar. Se você pegar numa frequência direto e você não parar para você descansar, nem que seja um mês, Sim. você não vai aguentar muito tempo. Vai chegar um momento que você não vai aguentar. Aí, então, eu não tenho esse problema. Eu volto a dizer, tudo para mim está sendo uma experiência, né? No Parque Eldorado no início estava muito difícil. E era só eu e a Lu para fazer tudo. E era mais eu, porque a Lu não estava naquele período que a Lu não queria ficar lá. E chegou um momento que foi depois que essa família pediu para sair da igreja, depois de tudo que a gente tinha feito, e eu falei para a igreja, eu vou sair da igreja. Eu vou pedir o pastor Paulo para enviar outra pessoa. Eu já tinha ligado o pastor Paulo, queria uma conversa com ele. E eu falei, e as pessoas falaram assim, depois as pessoas falaram assim, mas por quê? Porque vocês não querem me ajudar. E eu estou cansado. Eu falei isso em cima do público, eu estou cansado, eu dirijo, eu prego, eu dou aula, eu só falta ter que cantar, e não tem ninguém, às vezes eu tenho que segurar o culto até 8, 9 horas, eu começo o culto 7 da noite, tenho que ir até às 9 fazendo tudo, eu estou cansado. Eu preciso de alguém que se levanta para me ajudar. Aí foi quando a igreja abraçou, entendeu? E começou. Mas se eu não tomo essa atitude em cima do público, teve algumas pessoas que falaram assim, líder não faz isso, porque isso mostra a sua fraqueza. Eu falei, que mostra a minha fraqueza, porque eu sou fraco. É o Senhor que me fortalece. Mas não adianta eu querer ficar aqui em cima desse público, querendo fazer tudo, e um monte de gente aí embaixo que pode fazer. Hoje eu tenho pessoas que dirigem, hoje eu tenho pessoas que dão uma palavra, né, que prega. Por quê? Porque chegou um momento que eu falei assim, não dá. Sim. Eu não vou ficar aqui me matando, fazendo aquilo, porque para outra pessoa, a igreja é para todos nós, sim, é um aprendizado para todos nós, é para todos nós andar junto, para que aí se torna leve, porque o pastor hoje vai tirar um momento de férias, o pastor hoje vai tirar esse final de semana para sair com a sua esposa, né, para curtir a sua vida de casal. Sim. Aí tem os presbíteros, outros pastores que estão de auxiliar para segurar, né? Para suprir. Então, e a mesma coisa são os auxiliares também. Sim. Precisa, nesse momento, estou cansado. Pastor, estou cansado, hoje não vai dar para mim, preciso tirar um final de semana para minha família. Hoje a gente precisa colocar isso na igreja, no povo, porque o povo precisa entender que sim, a igreja ela não funciona só por causa do pastor. É verdade. Primeiramente, ela funciona por causa de Cristo. Isso aí. Então, toda a igreja para fazer a igreja andar. Toda a igreja precisa entender que ela tem que trabalhar em conjunto. Quem levou as nossas dores, foi Jesus. Claro. Ele foi o líder dos líderes. Ele que levou as nossas doenças e por suas pisaduras nós fomos sarados. Então, Jesus, o que o apóstolo Paulo estabelece? Jesus, ele foi o segundo Adão perfeito. Nós temos que ser a cópia de Jesus. Mas, para nós sermos a cópia de Jesus, em primeiro lugar, ele levou sobre ele tudo isso. Nós não somos Jesus.
mas nós somos a cópia do segundo Adão perfeito, né, que vai levar as pessoas novamente ao jardim. Bem, para finalizar, já finalizando, né, estamos aqui na nossa 13ª pergunta, uma pergunta bem rápida também, bem tranquila, e é o seguinte: como a comunidade, aqui é bom que eu estou com 2 igrejas do meu lado, né? duas comunidades, uma aqui do 51 e outra lá do Parque Eldorado, né? Vou começar pela do Parque Eldorado, vamos lá. Como a Igreja, o Brasil para Cristo, lá no Parque Eldorado, lida com temas como depressão, ansiedade, burnout, pensamentos autodestrutivos, eles acham que é bobeira ou eles acham que realmente é necessário de ser curado? Eles ainda têm uma dificuldade nessa área, uma resistência para isso. Sim. Porque lá eles estão muito, leva muito para o lado espiritual, sim, muito para isso, e não consegue abrir a sua visão que você tem que procurar um tratamento, sim, que você precisa se esforçar para tu acabar com isso na sua vida, né? Então tem uma resistência ainda, mas eles têm aprendido a desenvolver mais essa área desde Amém. lá. Amém. Bom, aqui eu não vejo tanto isso, sabe? Sim. Porque a internet, ela tem ajudado muito as pessoas a compreender isso, sabe? As informações, elas estão chegando muito rápido. E nós aqui temos pessoas que vira e mexe estão falando sobre esse assunto, e dentro disso as informações vão começando a se encaixar, a mente da pessoa vai começando a montar aquele quebra-cabeça que não é tão dessa forma, sabe? Então, eu acho que é uma aceitação um pouco maior sobre isso, mas ainda existe algumas resistência. Barreiras, né? Vindo nessa pergunta, foi muito bom que os dois conseguiram já somar para a próxima pergunta, a penúltima pergunta para encerrar essa conversa. Tá? E é o seguinte: os senhores conseguem perceber que a expectativa de demonstrar constante força espiritual pode levar líderes e membros a reprimirem dores emocionais? Vocês já conseguiram perceber em algum momento que tudo é espiritual, pode levar um membro a falar: olha, eu não vou procurar um médico. Eu não vou porque eu acho que é espiritual. Eu não preciso de um médico, eu não preciso de um psicólogo, de um psicanalista, porque é espiritual. Vocês já conseguiram perceber qual efeito maligno isso pode causar? Primeiro, Azaf, eu entendo que a igreja é um hospital. Sim. Sabe? Primeiro, vou procurar ao Senhor, porque você acabou de falar sobre as pisaduras do Senhor, nós fomos sarados. Sim. Primeiro, vou procurar o Senhor. Mas isso, de forma alguma, pode me impedir ou não pode bloquear a nossa busca pelaquilo que o Senhor colocou sobre os homens. Existem médicos, existem pessoas capacitadas, estudadas, instruídas, até mesmo pelo Senhor, para fazer com que aquilo que gera dor em nós venha a ser curado. E quando a pessoa começa a colocar sobre a sua vida que tudo é espiritual, ela esquece que ela é um ser humano. É verdade. O cuidado que a gente tem que ter e a gente tem que passar para a igreja é esse, que primeiramente a gente vamos orar, vamos repreender aquela enfermidade, mas que a pessoa ela precisa procurar um médico, fazer um exame. Correto. Porque os leprosos, quando chegou até Jesus ele curou eles. Sim. Mas o que o Senhor falou para eles? Vá lá e procura um sacerdote para te examinar.
Então, você vai orar por a vida daquela pessoa, você vai falar com aquela pessoa que o Senhor ele tem o poder de curar, mas às vezes o Senhor ele vai te curar usando o profissional. Sim, O profissional ele vai ser usado para te curar aquela enfermidade que tem no seu corpo, porque o nosso corpo, ele é um corpo que ele vai ter enfermidade. Correto. Então, então, o Senhor não ia botar a gente no mundo, junto com toda a população, e só a gente, por ser cristão, a gente nunca vai ficar doente. Então, a gente nunca ia morrer. Exato. Porque o corpo, ele vai chegar uma hora que tu vai morrer, o corpo vai ficar... Entendeu? Mas a pessoa tem que entender que, às vezes, a cura é a cura da alma. É verdade. Então, é a cura na alma. Então, você vai orar, vai repreender a enfermidade. Isso. Mas se acendeu uma luz, a gente que dirige hoje um carro, a gente presta muita atenção no quê? No painel do carro. Porque o painel do carro, ele te dá todo o sintoma do carro. Acendeu uma luz diferente. Opa, essa aí é a luz de alguma coisa de errado tem. Que está dentro. Eu lembro que eu tinha um carro, tinha que amarrar o fiozinho lá para ligar a ventoinha. E eu emprestei esse carro para o meu cunhado. E ele veio e esqueceu de ligar aquela ventoinha. Ele foi lá para dentro da taquara pegar umas mudanças. Quando ele virou na esquina ali, a fumaça, tu já não via mais o carro. Ele derreteu o bloco do motor, bem dizer, do carro. Fundiu uma coisa com a outra. Meu Deus. Tu não conseguiria. E eu falei para ele assim, como é que você não percebeu? Porque muda tudo. Sim. Muda, o barulho muda, o carro perde a força, e mesma coisa é esse nosso corpo físico. Sim. Sim. Quando uma coisa começa a acontecer, a gente começa a sentir tem alguma coisa de errado com o nosso corpo. É verdade. Entendeu? Eu estou sentindo alguma coisa diferente. Eu não sentia isso no meu corpo. Eu estava conversando com um amigo e ele estava falando que o pai dele deu câncer. E o pai dele tinha um costume de levantar e ir no banheiro pela manhã fazer as necessidades dele, normal. E chegou uma época que ele começou a ter dificuldade para isso. E aí ele começou a procurar algum médico, e o médico, isso é tal coisa, não é. Aí ele falou que ele pagou uma consulta e foi num médico novo. O médico devia ter uns 25 anos, 26 anos. E o médico foi, aí o médico mandou ele ficar relatando o que era e foi escrevendo. Aí falou assim, eu não posso te dar certeza do que é, mas o senhor faz esse exame aqui para a gente ver se o senhor tem câncer. E ele já tinha passado por muitos médicos. E vários médicos e aqui quando ele fez, ele estava com câncer. Então, o médico ele ouviu, mas aquele rapaz ele identificou algo diferente, porque o nosso corpo ele emite sinal que a gente tem alguma coisa de errado. Sim, e aí eu vou pegar isso e vou falar, é espiritual? Não. Primeiramente, eu vou entregar na mão do Senhor. Claro. Isso aí. Senhor, eu oro, entrego na sua mão. Sim. Segundo, orei, entreguei na mão do Senhor. Vim na igreja, impor a mão, orar, mas depois eu vou ir fazer um exame. Sim. Eu vou procurar, sabe por quê? Porque quando eu identifiquei isso, eu já orei ao Senhor, eu já tomei posse da minha bênção, da minha vitória. E eu fui atrás do resultado, porque às vezes é coisas que consegue ser reparado, né? Consegue ser curado. Sim, mas, é verdade. Por a minha mente bloqueada de achar que tudo é espiritual e tem que ser curado. Você não cuidou do tempo. Você não cuidou no tempo que precisa, aí você vai querer culpar Deus por causa daquela doença. Mas verdade. Deus, ele te deu o sinal. É verdade. Bem, estamos na nossa última pergunta. Vamos encerrar essa conversa. E a última pergunta, ela é bem tranquila, ela é para a comunidade, ok? Que práticas espirituais, emocionais e comunitárias os senhores consideram importantes para prevenir adoecimentos psicossomáticos em líderes e liderados? Que práticas seria bom ser utilizado? Uma roda de conversa? Um método de confessar? Sim, Zap. A primeira coisa que a gente deve entender é que
Estamos falando do corpo físico, Sim, sim, é dele mesmo. correto? Se você vai no médico, a primeira coisa que o médico vai falar para você, ó, vai fazer uma atividade física. Sim, Então, existem inúmeras, vai fazer uma caminhada, sim, vai fazer, quem é homem que gosta de jogar um futebol, vai jogar um futebol, sabe? sim, Vai se fazer distrair. uma corrida, sim, sim, vai praticar um exercício. sim, Se não for o suficiente, senta um pouco na roda de amigos, vai conversar um pouco. Sai um pouco desse ambiente de trabalho, família, igreja, e começa a falar, conversar sobre histórias do passado, começa a falar, rir da sua infância, contar histórias. Então, existem inúmeras oportunidades que a pessoa consegue se desvincular de certas coisas e viver uma vida mais saudável, sim. sabe? Dentro dessa casa aqui, se tivesse algumas pessoas com ansiedade, com depressão, e nós pudéssemos dar um jeito com a comunidade para que essas pessoas fossem aliviadas, fossem saradas, claramente elas já buscando psicólogos, já buscando, mas uma prática comunitária, o que o senhor recomendaria? Uma oração em conjunto, todas, igual a gente sempre faz aqui na sala de oração, uma conversa? Não, é claro que a busca pela intervenção divina, ela é de suma importância para a nossa vida, senão não teria sentido a gente estar aqui. Sim, sim, correto. A gente precisa totalmente da intervenção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Mas eu estou indo numa direção que já procurou o psicólogo, já entregou nas mãos do Senhor, as outras práticas vai ajudar e muito. Uma boa alimentação, Sim, um bom exercício físico, uma boa pausa naquilo que te traz dor, te traz doença, uma pausa e vive um outro cotidiano, que é uma boa conversa entre amigos, isso é muito bom também. Tu se desligar um pouco daquilo que tu está muito tempo aprisionado e que te levou, né, para essa área, e é o que o Anderson falou, tu se desligar, tu já veio para esse lado, procurou um profissional da área, procurou uma busca do Senhor, tu vai continuar buscando, mas você vai se desligar um pouco e você vai se conectar, fazendo uma caminhada, conversando com um bom amigo, tendo os outros afazeres que você vai conseguir novamente olhar para dentro de si e relembrar momentos bons antes de você entrar nessa depressão. sim. Antes de você entrar nesse momento que te travou, e aí você vai começar a gerar dentro de você motivação e ânimo de viver novamente. E quando você começa a gerar isso dentro de você, de viver novamente, você vai conseguir sair disso e você vai conseguir fazer melhor para Deus, a obra de Deus. Correto. Você vai conseguir ajudar outras pessoas. Por quê? Porque você conseguiu dar uma parada naquilo que estava te sufocando tanto e você conseguiu caminhando, conversando, descansando, você vai abrir a sua mente, você vai começar a buscar como você era feliz com Cristo, Sim. mas como você, hoje o que dá muita depressão muito nas pessoas é fim de relacionamento, É verdade. ou fim de uma amizade que tu gosta muito, aquilo te leva para uma depressão, Sim, sim. e aí você fica preso naquilo que você viveu, mas você esqueceu toda a sua vida que tu chegou até aquele relacionamento. Aí, quando você para analisar um pouco, volta na roda, você volta com os amigos, né, que você tem, que você cresceu, que você viveu uma vida e você começa a relembrar algumas histórias, né, algumas histórias que tu viveu no passado, que foi engraçado, que foi bom, você vai dar umas boas risadas e você vai falar assim, mas como a minha vida, né, como eu tenho vida,
eu ainda posso viver isso novamente. Isso Eu aí. estagnei, eu parei naquele mundo que eu casei, eu tive, Sim. o meu relacionamento não foi para frente, e às vezes o relacionamento não foi para frente, às vezes a culpa não foi daquela pessoa. Então, ela ficou presa, a outra está vivendo e você está preso em uma depressão por causa disso. Mas quando você dá um passo atrás, você vai conseguir abrir a sua visão e você vai conseguir novamente a caminhar para frente, que tu vai ver um novo horizonte. Uma dica. Só Sim. uma dica para me finalizar a minha fala. Claro. Viva isso daqui. Esquece rede social. É verdade. Esquece o WhatsApp. É Esquece isso aí. o Facebook. Tem matado esquece muitos. Instagram. Esquece porque você vai se isolar cada vez mais. Mais. Você não vai ter conversa. Conversa. Você não vai ter olho no O olho. não vai ter contato. Sabe? Não vai ter o contato. Esquece isso um pouco. Se porventura alguém está passando, que vai assistir esses vídeos, estiver passando por isso, seja mais natural. Se desliga da rede social. Lembra que existe um poste e ainda pode existir uma roda de amigos debaixo de um É poste verdade. para contar a história. Porque ficar preso dentro de um quarto em rede social, você está se matando. Amém? Amém. Bem, pessoal, esse foi o trabalho acadêmico de psicologia da religião, cuja professora é Eliette Baruch. Foi bem prazeroso. Ontem nós já tivemos um momento de conversa e hoje estamos no nosso segundo momento de conversa, o segundo episódio. Creio que você que é líder, você que é liderado, está sendo muito edificado com esses vídeos e creio também que esses vídeos colaborarão muito com a vida acadêmica teológica. Então, se você tem algum amigo que deseja cursar teologia, se você conhece alguém que deseja cursar teologia, saiba que teologia também é isso. É estudo de campo, teologia também é ir para as ruas, fazer pesquisas. E por isso o seminário Efraim, o seminário teológico Efraim está aí, oferecendo sempre vagas, oferecendo sempre bolsas, oferecendo sempre novas inscrições. Se inscreva, busque a palavra e, acima de tudo, que é a conclusão deste episódio de hoje, como já foi muito bem dito pelo presbítero Anderson e pelo presbítero Marcos, busque a Deus acima de tudo, mas também não se esqueça que existem pessoas que Deus dotou de ciência para que elas também possam tratar de você. Então, esse foi mais um trabalho de campo. Eu quero agradecer aqui ao presbítero Anderson, Amém. quero agradecer aqui ao presbítero Amém. Marcos, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E é isso, pessoal. Até a próxima. Amém.